Olá, tudo bem? Alexandre Corrêa, mais um nosso podcast, sempre trazendo amigos. Hoje um amigo de longa data, especialíssimo, família, gente finíssima, Caíto Cirilo. Como é que você está, Caítão? Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Caíto, que bom que você veio, obrigado. A gente veio falar aqui um pouquinho da tua vida. A gente já teve um programa que você fez e a gente falou um pouquinho da tua vida, mas hoje, fora o que eu gostaria que você contasse, repetisse, né? Onde que você nasceu, esse tipo de coisa que a turma gostaria de saber. E depois nós vamos entrar num esquema que é o esquema atual teu, que é a inteligência artificial, né? Que é uma coisa diferente, usual, não é usual. E você vai falar o que você souber disso, tudo bem? Claro. Conta onde foi teu primeiro choro. Que maternidade foi? Vamos lá. Por trás das câmeras, gente, tudo bem? Por trás das câmeras, eu estava falando com a Lê, ele falou que a gente fez um programa 2 anos e meio atrás. Mais ou menos. Então eu vou resumir um pouco essa introdução, só para quem não Porque vê. A turma que vai ver hoje precisa saber também, quer saber onde ele nasceu. Exato. Não, nasci em São Paulo, minha família é de São Paulo, mas que veio da Itália. Nasci aqui, tô com 42 anos, casado, tô com 2 filhos, um de 6 e um de 2. Que mais? Posso começar falando... Fala o que você quiser, Caíto. Um pouco da trajetória. Eu vou resumir a trajetória aqui, então, basicamente. Resume a trajetória. Bom, eu sei que você andou fora, andou nos Estados Unidos. Exato. Quer dizer, a tua publicidade já vem há um tempo, né? Você tem a trio, você tem... Enfim, isso já é diferente. Acho que dá pra contar umas coisas novas aqui hoje. Exatamente. Mas, sim, então eu estudei aqui em São Paulo, fiz colégio de Porto Seguro, depois saí do Porto, não querendo ser advogado, que é da onde vem a história da minha família. Ser um pouco da ovelha negra, e fui estudar comunicação e música. Fiz comunicação na FAP, ao mesmo tempo que eu fazia música no Conservatório Souza Lima. E aí eu comecei a trabalhar com música diretamente, com produtores musicais, que eles construíam os artistas, né? Eles entendiam qual artista fazia sentido para aquele mercado, ou o que o mercado estava pedindo. Então a gente ia pro estúdio com os artistas e gravava as músicas deles, que eram nada, e fazia aquilo se transformar em hit, né? E isso me apaixonou muito. Eu acho que eu tenho essa veia empreendedora, né? Porque o empreendedor é a mesma coisa. Alguém tira alguma coisa do nada e faz aquilo virar... Não precisa ser um hit, mas pode ser um hit pro mercado, né? Então eu me apaixonei por isso, só que eu precisava estudar mais. E aí eu tive o privilégio de ir para fora do Brasil, fui estudar fora, em Los Angeles, uma das maiores escolas de produção musical do mundo, engenharia de som também. E aí lá fora trabalhei também, nesse tempo que eu estudei. E depois que eu acabei a minha graduação lá em engenharia de áudio, produção musical, eu ainda fiquei trabalhando lá. Aí teve uma época que eu voltei pro Brasil, aí eu voltava pro Brasil, trazia um pouco de bagagem, então arrumava trabalho aqui, e aí voltava pra lá, trabalhava lá. Você ainda não tinha trio? Não, eu não tinha trio. Eu tava nessa transição, eu era novo ainda, 20 e poucos anos. E então eu me especializei basicamente nisso, em produção musical, né? Que era o meu sonho. Na escola eu tinha banda e tudo, meu sonho era estar na frente das câmeras. O que você tocava? Tocava piano, guitarra, cantava. Eu tinha que ter essa visão geral, porque acho que no Souza Lima eles davam essa visão geral para você poder... caminhar para qualquer um dos caminhos que você quisesse. E eu não queria ser um instrumentista, não queria tocar, ser pianista, ser guitarrista. Eu queria ter uma visão abrangente, que a visão depende de um produtor, né? Mas que conhecesse a maioria dos caminhos. Como é que eu faço um arranjo? Né? Enfim, nas aulas de contraponto. Então eu me enfiava em todas as aulas ali, porque eu queria sugar um pouco de cada lugar para construir música comercial, música normal. Olha, eu sempre gostei de música comercial, mas eu também gosto muito de músicas que não são tão comerciais. Porque, na verdade, música aí que a música começa a fazer mais sentido. Você começa a sentir mais, entender mais. E toda a teoria que você estuda, você consegue ver nessa música mais elaborada, né? Mais sofisticada. Começa a desenvolver, né? Não que Beatles seja ruim. Na verdade, é o feijão com arroz muito bem feito. E feito por gênios, né? Então, dando um exemplo entre 1000 aqui. Então, eu comecei a seguir essa área de produção musical, tanto lá fora quanto aqui. E aí, chegou um momento que que eu
voltei a falar com meu sócio, digo voltei a falar porque a gente trabalhou no mesmo lugar e antes de eu viajar, quando eu fui para os Estados Unidos, a gente manteve contato, mas a gente basicamente, né, enfim, morava em países diferentes. Então, um Natal que eu vim para cá, ele falou, tô cansado de trabalhar onde eu tô, quero fazer uma coisa diferente, de repente abrir uma produtora, você tem essa bagagem musical, acho que a gente pode, né, pensar nisso. E com essa ideia que eu decidi voltar para abrir a Trio, eu entendi que aqui no Brasil... Você e o teu atual sócio? Não o meu atual, o cofundador da Trio comigo. Tá. Então, eu entendi que no Brasil, em 5 telefonemas, a gente chegava em quem a gente quisesse. Né? Porque a gente nasceu aqui, nossa família é daqui, a gente estudou em colégios legais, fez faculdades boas. Então, criou um ciclo de amizade que a gente vai ver que... O teu relacionamento estava aqui. Estava aqui. E a gente vai ver que hoje no mercado, acho que todo mundo está um pouco ciente disso, mas... aquele grupo de amizade, aquele networking que você tem, é um dos pilares que te faz ter sucesso. Né? Claro que você precisa ser bom, você precisa ser confiável, entregar aquilo que você promete e tal, mas você precisa ter os contatos. Né? É uma retaguarda boa. Sem esse target, você não consegue fazer negócio. Lógico. Então, foi isso. Assim, eu falei, putz, aqui nos Estados Unidos, eu acho que até vou conseguir fazer isso, mas daqui a 10, 20 anos, né? Porque lá eu só conhecia gente da faculdade onde eu estava e do trabalho. Né? E um ou outro amigo que estava lá, ou enfim... Sim, mas não era padrão, não era uma coisa... Então eu decidi voltar. E acho que também uma coisa que pesou muito, que eu não falei, que foi meus pais, né? Meus pais, sou filho único, então eles são mais velhos. Eu queria que ter esse momento com eles, né? Então... isso também me fez voltar. E família. E acho que juntando tudo, aí eu voltei. E aí a gente montou a Trio. Né? Olha só a camiseta da Trio hoje. Aliás, aqui, né, o logo. Tem que ser do lado do coração. Exatamente, eu esqueci. Eu tava... É que a câmera aqui tá ao contrário. Grande Verdão. Não, Verdão não. E aí, você é da Itália, Cirilo? Como é que você não é palmeirense, cara? Nossa Senhora. É verdade. Não vou nem perguntar teu time, senão vai ficar com raiva. Mas isso foi meu pai. Talvez não tenha seguido tanto a parte italiana. É só uma brincadeira. Então, e aí? A gente estava falando da Trio, né? Então, o que aconteceu? A gente olhou pro mercado e viu que no mercado existiam produtoras que faziam música, produtoras que faziam... vídeo, filmes, produtoras que faziam foto. Então a gente falou, e se a gente unisse fizesse um cardápio, a gente unisse aqui uma produtora de vídeo, uma de foto e uma de música. E aí a gente, basicamente, quando as empresas, as agências quisessem os nossos serviços, a gente não é especialista em uma coisa, e sim em algumas, como um cardápio. E aí eles escolhem o que ele quer. Quando foi isso? Foi 2010. 2010. Então a gente entrou no mercado com esse pioneirismo de resolver tudo num lugar só. Esse era um pouco do nosso slogan. Foco. Então, por exemplo, o profissional de marketing ou o profissional de produção de uma agência que precisava fazer uma campanha onde ia ter música, filme e fotografia, falava com um ponto de contato para daí resolver as questões que ele tinha em relação à comunicação deles, né? E aí começou isso. No começo não foi tão bem aceito pelo mercado, porque o mercado não conhecia esse novo modelo, mas pouco a pouco a gente viu que a concorrência foi chegando também, mostrando outras facetas, não só mais aquela. Então a gente falou, a gente está no caminho certo, eu acho. Né? Se tem produtoras que são mais velhas que a gente e que também estão começando a oferecer, sei lá, uma que oferecia filme, está oferecendo filme e fotografia. Opa, estão abrindo mais o leque. Então acho que a gente está no caminho certo. Então a gente teve um pouco dessa carinha, né? Que ao longo dos anos foi se transformando muito a empresa. A gente começou a atender grandes agências do Brasil, clientes diretos. Em 2016 a gente se internacionalizou. Com a chegada de um sócio americano, né? E que também tinha presença em outros lugares, na Argentina, no México. E com isso a gente começou a fazer as campanhas globais, né? Que algumas marcas fazem. Então, trabalhando com agências ou direto com... Trabalhando com as agências. Então, ao longo desse tempo, a gente foi focando muito nas agências, que é onde estão, na verdade, os projetos maiores, né? Tem os desafios maiores também. Então, eu acho que eu ter estudado fora, gostar muito de falar outros idiomas, fez com que isso também fosse mais facilitado. Ajudasse. Eu sempre gostei de trabalhar com o mercado externo.
principalmente nos Estados Unidos, e, né, que as coisas andam um pouco mais num ritmo normal, mas obviamente a América Latina também. E aí, em 2000 ali perto da pandemia, né, a Trio já estava com uma carinha de fazendo mais serviços até, às vezes fazendo serviços de estratégia, que é o que faz um pouco a agência, para ajudar a agência, porque eles não tinham, às vezes, braço. Às vezes, criação também, que é o que faz a agência. Então, a gente começou a ser muito um braço a mais para a agência. Mais coisas. Então, as pessoas as agências iam procurar a Trio não só pelo filme, música e fotografia, mas também se a gente pudesse ajudar eles em mais coisas, inclusive do dia a dia deles, às vezes nos procuravam, porque eles às vezes não tinham braço, às vezes eram projetos muito pequenos, para clientes grandes, e que eles lá dentro não valia a pena fazer. Então é melhor fazer com alguém que já é parceiro e eu entrego uma qualidade que eu já estou acostumado, né? E que o cliente já está acostumado. Mais confiável. Exato. E aí veio a pandemia, né? E veio a pandemia, o mercado parou. Não só o nosso, mas acho que o mundo parou. E aí a gente entendeu que era hora de uma mudança. Né? Nesse momento, o meu sócio atual começou a olhar bastante para a tecnologia. E eu já era um investidor na pessoa física de tecnologia, sempre amei tecnologia, uso a tecnologia há muito tempo no meu dia a dia para eu performar melhor, para eu poder fazer mais coisa, né? Então, quando você vai ver... Você gosta disso? Eu gosto. Até a minha mulher às vezes reclama. Nossa, mas você deixa tudo automatizado. Então, você não consegue às vezes pensar em nada. Eu falei, não, eu já penso em tudo e deixo tudo aqui. Então, se alguma coisa mudou, eu preciso regular. Mas quando vai mudar uma, duas vezes, o resto do ano inteiro é tudo automático. Então, tudo faz. Tum. Né? Então, é engraçado isso. Você faz isso, eu faço. Na vida, com coisas básicas. Básicas. Tipo, sei lá, ar-condicionado de casa. Quando tá calor, então, durante o verão, vai ligar e desligar em tal momento. Eu não preciso nem olhar pro controle. Né? Então, já acho tá que... programado. Eu tô falando de um exemplo besta, né? Digamos assim. Não, mas é tudo, faz parte. Mas isso, o que traz? Traz a vivência com tecnologia. Lógico. Então, quando ele começou, né, meu sócio atual, olhar para isso e falar como é que eu posso trazer tecnologia pro nosso trabalho... a gente entendeu que vinha uma onda, que é a onda que todo mundo hoje conhece, né? Da inteligência artificial. E que isso podia mudar muito o nosso mercado e vários outros mercados. E que, na nossa visão, isso para o nosso mercado ia ser... É basicamente inviável não entrar. É a mesma coisa de você hoje olhar para o WhatsApp e falar assim, não, eu não tenho WhatsApp, eu não vou usar isso. Claro que você tem outras ferramentas, mas esse tipo de comunicação... Né? Então a gente olhou muito isso. Escuta, Caíto, inteligência... IA. O que é inteligência artificial? Quer dizer, o que serve isso? Quer dizer, como é que você faz? O que é uma inteligência artificial? Quer dizer, como é que você usa no dia a dia? O que é isso? Eu sou leigo e a turma também precisa saber. IA. O que é isso? Como é que funciona? Claro. Vou falar de uma maneira bem básica. Lógico, básico. Basicamente, você ensina o computador aquilo que você pensa, você dá referências para ele e ele busca essas referências. E nisso ele te traz respostas. Né? Então eu falo, por exemplo, gostaria de fazer um roteiro para um filme de 30 segundos. Quem programa que tem Essa essas características. máquina quem programa? Depende, às vezes ela já vem programada. Às vezes a gente mesmo isso programa. É mundial? Isso não? Tem uma máquina mundial? Tipo sim. Internet, uma coisa assim? Por exemplo, existem vários softwares, plataformas. Não nada, sim, então, eu vou falar de uma maneira simples. É lógico, é bem simples. Que ela olha a internet, ela suga tudo da internet que tem a ver com aquele tópico que você quer falar. Ela entende o que você quer. Ela entende e ela vai te trazendo. E aí é você que vai falando sim, não. Cada vez que você fala um sim, não, mais ela aprende aquilo que você quer. Então ela vai te conhecendo cada vez mais. Então esse é um jeito de treinar. Ela vai se adaptando. Vai se adaptando. Existem outras formas que a gente usa, formas locais. Por exemplo, se eu quiser te clonar o Ale aqui e usar o Ale nos próximos podcasts, o que acontece? Eu vou te treinar localmente. Então o que é localmente? Eu vou te treinar basicamente no meu sistema local que ninguém tem acesso. Né? E aí eu vou treinar você por muitas horas e aí eu vou trazer você já virtual. E vou falar, agora Lê, eu escrevo o que você vai falar. Agora é comigo. E ele vai ter tudo isso, vai ficar assim, vai falar, vai dar risada, vai ser igual a você. Então existem várias formas de treinar, né? O tal do machine learning. Então,
Só concluindo um pouco, e a gente entra nisso, então, a gente entendeu que a tecnologia não fazia mais parte só da nossa vida, mas também da vida profissional. Lógico. Então, a gente pivotou, né? Ou seja, a gente mudou o nosso conceito de empresa, a gente trouxe tecnologia para dentro. Com isso, no ano passado, os clientes só vieram para a gente pedindo projetos com tecnologia. Audiovisuais com tecnologia. Então, a gente olhou... As agências, não? As agências. E clientes diretos também, mas mais agências. Mais agências. Então, eles entenderam... As grandes agências ou... As grandes agências. Então, eles entenderam que a gente estava num momento onde o mercado não falava disso e a gente estava apontando para isso. Existiam várias falhas, vários testes ainda, não estava nada perfeito, mas a gente era o precursor disso, né? Então, a gente começou a trabalhar só com isso, porque os nossos clientes pediram isso. O ano passado, se não me engano, não tocou o telefone nenhuma vez para projeto tradicional. Então, a hora que a gente olhou isso, a gente falou... Na verdade, a migração já foi feita. Só não avisaram a gente. Na verdade, estão avisando, né? É a gente que tem que olhar. Então, a gente entendeu, além disso, a gente entendeu mais uma coisa. A gente entendeu que os nossos clientes estavam pedindo projetos muito variados. E quando eu falo variados, variados não só de estilo, mas de tipos de orçamento. Então, eu tenho um projeto de orçamento baixo e um projeto de orçamento médio. Não estou falando alto, porque uma das boas coisas que a IA traz é redução de custo. Né? Não 100% das vezes, mas numa boa maioria das vezes você consegue ter economia de custos. Então, a gente tinha projetos pequenos e projetos médio-altos, falando em relação a investimentos. Então, a gente entendeu que numa empresa só isso não faria sentido. A gente precisava posicionar a empresa em algum mercado, não deixar tão aberto assim, né? Então, o que a gente fez? A gente, ao longo desse tempo, a gente construiu um workflow, e o workflow é como se fosse uma plataforma beta. A gente não chama de plataforma porque ela ainda não é, porque ela é um teste. Mas o que é um workflow? A gente criou um sistema onde automaticamente a gente pudesse criar um vídeo para um cliente em minutos. Né? Então, a partir de uma ideia, a gente pudesse... Depois dessa ideia, a gente pudesse criar já as imagens, ele viria, a gente chama isso de storyboard, né? Ele vê a cena do filme dele, parada, né? E as cenas reais, porque as pessoas que estavam ali já foram todas criadas com IA. Tá tudo real. O figurino é aquele. A locação que ela tá é essa. Eu vi filme que você publicou já alguns, eu tenho visto alguns. Vários. E eu vejo o movimento, eu vejo tudo. Quer dizer, é autêntico, né? É autêntico. Exato. E aí, com isso, o cliente aprova. A próxima etapa é a gente fazer a parte de música. A música desse filme. Você faz lá também? Dessa forma. A locução desse filme. E a gente gera os vídeos e aí junta tudo isso e entrega para o cliente. O que era uma coisa totalmente irreal há tempos atrás. Você ter um projeto exclusivo a baixo custo. A gente entendeu que isso hoje... É totalmente viável. Com isso, a gente falou, vamos então pivotar a Trio. Vamos fazer com que a Trio, então, faça isso. Né? Então, esses projetos, vamos democratizar a comunicação, vamos dar acesso a quem não tem essa comunicação, quem não podia pagar por isso. Ou quem já podia, mas não podia escalar o seu negócio. Então, a gente transformou basicamente a Trio numa empresa de produto. Né? Ou seja, ela entra numa esteira de produto onde o cliente, a partir de uma ideia, gera o vídeo dele em minutos, né? Num preço super acessível. Então, a tecnologia pura, o que roda ali. Ainda tem coisas humanas? Tem, supervisão humana. Quando isso vai acabar? Não sei, talvez daqui a um tempo. A locação, aquela locação que leva um caminhão, leva um monte de câmera, leva a luz do caminhão, isso aí está em extinção, não? Para o cara ficar o dia inteiro para fazer 1 minuto de filme? Não está em extinção, não. Mas na ainda Trio, usa. Mas na Trio isso não existe mais. É o quê? Na Trio isso não existe mais. Não. Porque Mas isso aí, a tendência é... Aí eu vou falar um pouco da nossa outra empresa. Fala. Então, vamos lá. Então, a Trio, a gente segmentou a Trio para ser essa porta-voz, para democratizar a comunicação para quem não tinha acesso. A outra empresa ele vai pôr na tela aqui. Exato, a Ínsula. É uma forma totalmente automatizada de se produzir conteúdo audiovisual. Né? Exatamente. A Ínsula. E aí, a gente falou, mas e esses orçamentos maiores, né? Médio, grande? Como é que a gente vai fazer? Porque a gente tem essa demanda, né? De sempre construiu isso na Trio.
Então a gente entendeu que a gente precisava trazer uma nova marca para o mercado, uma nova empresa, que é a Insola. Essa aqui. Que exatamente, a Insola AI. Insola é uma parte do córtex humano que ajuda você a tomar as decisões, e ela é movida pela parte emocional. Então a gente entendeu que a gente precisava ter uma empresa nesse segmento para conseguir atender os clientes que queriam ter esse nível de projeto. Então o que a Insola faz diferente da Trio? A Insola, ela mistura o que tem de melhor do jeito tradicional de se produzir audiovisual com o jeito tecnológico. Então é assim que a gente atua. Então aqui a gente ainda tem vários humanos participando da história. Então a gente tem o diretor de cena de um filme, a gente tem o produtor musical, a gente tem o... Mas você faz tudo na máquina? O que faz esse diretor de cena? Ele é o decisor. Ah, é? Ele é o decisor e quem cria. Né? Então... Cria o personagem, cria o diálogo, cria o quê? O que ele cria? Vamos dizer. Ele toma... O que ele faz para a máquina? Ele dá um input, ele fala o que ele quer para a máquina. Isso é uma criação. Quando legal. Ela devolve, ela devolve algo que ele pediu. Porque a máquina não vai deixar tudo pronto. Ele fala para a máquina o que e vai eliminando, vai pondo. É isso? Exato. E o que acontece? Ele cria uma comunicação com a agência. Então, esse diretor de cena, por exemplo, de um filme, ele vai falar com os criativos da agência. Para, a 4 mãos, um projeto ser realizado. A gente participa desse projeto. Participa. E ela quer ter esse momento que ela já está acostumada, que é o jeito tradicional de se produzir um filme, por exemplo. Ela quer que você passe por essas etapas. A única diferença é que cada vez que a gente passa por essas etapas, ela é muito acelerada e ela é muito assertiva. Porque quando a gente traz algo para etapa, a gente já traz com tecnologia. Então a gente já traz o real. A gente não traz o fictício, o que vai ser, a referência que eu quero. Não, isso aqui é o que vai ser. Já tá andando. Isso aqui já é o seu. Tá vendo esse personagem? Já é o seu personagem, né? Então essa é a diferença da gente conseguir juntar. E também tem uma questão muito interessante, a questão de logística, né? Porque antigamente, para fazer um projeto, às vezes eu precisava filmar 3, 4 diárias. Agora, de repente, eu filmo 1, 2, e o resto eu uso tecnologia. Que eu tava falando, quer dizer, e a pós-produção é muito mais rápida. Ou seja, lógico. tem clientes que às vezes perdem negócio por questão de dias, ou às vezes de horas, que nem o varejo. Com tecnologia no meio, ele consegue acelerar muito mais essas entregas. Mas é uma produção humana, vamos dizer assim, humana que diz o fulano, o beltrano, o homem, o cara, o projeto, o ator. É humana isso? Ou é estereotipada? Não. Não. É humana. É hiperrealista. E às vezes, quando a gente precisa, a gente grava. Então, a Insola, diferente da Trio, às vezes vai filmar. Abre câmera e vai filmar com ator e vai juntar isso com tecnologia. Tá tudo certo. Entra a carinha do fulano ou o projeto do sujeitinho. Estou falando como leigo, né? Exato. Quer dizer, você consegue visualizar um fulano de tal, se for o caso, né? Pô, a gente fulano de tal. A gente clona uma pessoa para poder depois usar ela em momentos onde... Imagina, por exemplo... Isso é possível. É possível. Uma celebridade, por exemplo, como a gente já filmou com várias. Ivete Sangalo. Quantas vezes a gente não precisou mudar todo o nosso esquema porque ela não tinha data, porque, enfim, agenda difícil... Assim, hoje isso reduziu bastante, porque se eu tenho uma pessoa, e obviamente em contrato, ela autorizando, tudo bonitinho, você coloca a carinha dela lá. Eu não preciso mais dela sempre. Eu preciso dela algumas vezes, mas eu não preciso dela sempre. Então isso pro mercado, inclusive pro artista ou pro ator, é uma vantagem gigante, porque ela consegue estar em 2, 3 sets, ou às vezes em 5 sets no mesmo dia, que ela nunca conseguiria fazer isso. Eu acho que não. Né? Então acho que a gente tem que olhar também dessa perspectiva, porque muitos falam, não, mas isso aqui não é real. As marcas, né, algumas falam, né, não, isso aqui não demonstra o meu público, isso é artificial. Mas acho que a gente tem que olhar nesse outro lugar, assim, onde a gente consegue tirar vantagem da tecnologia, porque ela é mais uma arma pra gente. Né? A gente tem que saber usar a arma certa na hora certa. Né? Acho que essa é a regra. Né? Então, acho que muitas pessoas olham para isso como lado negativo. Não, vai substituir trabalhos. Não, porque isso aqui acabou com a nossa indústria. Não, porque... Eu acho que tudo na vida a gente tem que olhar com bons olhos. Uma pergunta comercial. Como é que o lado publicitário encara isso? Quer dizer, a agência, o cliente da agência, eles estão aceitando isso? Acho que isso aí é o caminho? Não, isso aí é estereotipado. Qual é o que vem de retorno para você? Dessa mesma forma que eu falei. Muitos acreditam, outros não acreditam. Então, o que é não acreditar? Não vou dar
nome às marcas aqui, mas inclusive clientes nossas. Algumas de beleza falam, a gente vai usar IA até esse ponto. A hora que isso for para TV, a gente não vai usar IA. Por quê? Porque a gente não acredita que os nossos consumidores vão comprar alguma coisa que tenha sido feita artificialmente. Existe um conceito aí que eu concordo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar, no futuro vai ser inevitável. Porque se você vai pensar, então, o que é um filme? Né? É um exemplo um pouco de uma realidade. Sem dúvida. Ficção, às vezes, não é, obviamente. Mas não deixa de ser alguma coisa... Quando a coisa não é tão louca assim, você percebe que aquilo já aconteceu. Os filmes que dizem que é baseados em fatos reais, então eles não são reais? Então, assim, eu acho que tem uma discussão muito mais profunda aí do que é real, do que não é. Mas o que você está fazendo ali é você precisa vender a sua marca e você está colocando um conceito. Eu acho que quando meus filhos crescerem, na geração dos meus filhos, eles já não vão mais entender o que é. Eles já não vão ter esse dilema, isso aqui não é real. Eles querem ver se aquela mensagem é passada. E no final do dia é mensagem, não é se isso é real, aonde você está fazendo. Eu lembro, até trazendo mais para trás, assim, né? Quando eu estava nos Estados Unidos trabalhando, eu morava num quarto e eu tinha um computador, assim, uma placa de som. E às vezes eu pegava artistas que estavam começando e produzia eles no meu quarto. E às vezes eu mostrava para as pessoas, elas falavam assim, nossa, mas como tá legal, que estúdio você gravou? E eu às vezes até me mentia, falava, no estúdio tal. Porque a qualidade tá muito boa, tá muito legal mesmo. Então assim, onde eu quero chegar? O que eu tava passando? Tava passando a mensagem. Não importa onde eu tava fazendo, como eu tava fazendo, eu passava a mensagem. Então eu acho que isso é o que a gente tem que olhar. Né? Uma pergunta também de leigo. Esses equipamentos que você trabalha são equipamentos eletrônicos de alta qualidade, de alta resiliência, tal, sem problema nenhum. Tem equipamento aqui no Brasil para isso? Você tem que trazer tudo de fora? Porque os computadores de alta capacidade, imagem, não? Não. Hoje... Qualquer um faz? Quase qualquer um? Sim. Qual é o equipamento que você precisa para trabalhar nesse filme, por exemplo, para trazer um personagem, alguma coisa assim? Porque não pode ser uma coisa estereotipada, quer dizer, precisa ser uma coisa bem feitinha, né? Vamos dizer assim. Sim, eu acho que... O equipamento é importante, né? Eu acho que a gente já vem nessa velocidade, desde a mudança do analógico para o digital, onde cada vez mais, digitalmente, você consegue... produzir projetos de alta qualidade, às vezes em custos mais acessíveis e com menos ferramentas, do jeito mais fácil, mais cômodo, sem precisar ter um computador do tamanho desse estúdio aqui para poder gerar um personagem. Não necessariamente. E a IA, ela acompanha um pouco isso. Ou seja, é possível eu, sem ter nada, só um computador e fazer isso acontecer? Sim, é possível. Mas, no nível que a gente trabalha, algumas coisas acontecem também. Todos esses softwares que estão disponíveis no mercado, eles estão na internet. Então, eles respeitam uma fila da internet. Então, às vezes, a gente não pode respeitar essa fila, senão a gente não entrega um projeto. Lógico. Então, a gente tem que fazer isso no nosso servidor. Nesse sentido que eu estou falando. A máquina que vai te possibilitar fazer isso. E aí... Mas isso é muito mais acessível do que foi há 2, 3, 1 ano atrás. Então, cada dia que passa vem sendo mais acessível e eu acho que as empresas e as ferramentas, elas estão vendo que cada vez que elas facilitam o jeito que a gente trabalha, mais elas são consumidas. Né? Então, eu acho que essa mão que eles estão indo é muito proativa e muito benéfica para a gente. Então, de novo, resumindo, eu acho que hoje você consegue entregar muitas coisas... com poucos equipamentos, né? Tá muito mais no olho de quem tá fazendo, né? E na qualidade profissional de cada um. É isso? E na qualidade profissional de cada um, no repertório que cada um tem. Isso que distingue hoje, o repertório que cada um tem, né? Porque a arte que eu vou entregar, se a gente fizer no mesmo programa, pedir as mesmas coisas... O jeito que eu vou pedir é diferente do seu. E isso vai fazer com que o meu comercial seja diferente do seu. As agências estão preparadas para isso ou estão entrando ainda nesse sistema? As agências, elas estão... As tradicionais, né? Elas começaram a dar... Que são mundiais, né? Elas entenderam
que é uma coisa sem volta. E o cliente vai entender isso cada vez mais. Fazem isso lá fora, não? Fazem também. Então elas entenderam... Tem outras trios lá fora? Tem, com certeza. Tem. A gente está muito a par disso, porque a gente vem acompanhando o mercado desde que ele surgiu. Por isso que eu estou te perguntando. Mas sim, tem lá fora. E as agências e alguns clientes já perceberam que isso é um caminho sem volta. Ou seja, vamos tirar vantagem da tecnologia para a gente poder ser melhor. Né? Eu acho que essa é a ideia. Então, acho que quem tem essa ideia vai acompanhar o mercado e não vai morrer. Quem não tem essa ideia, morre. Não tem concorrência para quem não entrar nisso. E a gente começa a falar, mas quais são os exemplos? A gente olha para trás e começa a olhar. WhatsApp, um novo jeito de você se comunicar, um novo jeito de você vender um produto. Hoje as pessoas vendem por WhatsApp, né? Parece uma loucura. A própria internet, mais atrás. Então, assim, ou você entra nisso... vou fazer a minha loja na internet. Muitas pessoas não tinham isso, né? Inclusive antes da pandemia. Mas na pandemia, quem não criou loja na internet morreu. Na pandemia, quem não vendeu comida pelos canais de internet morreu. Então, muitos restaurantes sofisticados... Não, eu não vou falar o nome de marca aqui. Não vou entrar nesse aplicativo de comida. Não vou, porque eu entrego uma outra experiência. E é verdade. Você ir no restaurante é uma outra experiência. Assim como você ir no cinema é uma outra experiência do que ver um filme em casa. Só que na pandemia, você não tem mais essa experiência. A necessidade faz com que a coisa mude. E aí, olha que engraçado. Pós-pandemia, não é que pararam. Entenderam que tinham dois mercados. O mercado da experiência e também quem queria ter aquela experiência na casa delas. Então, começaram a melhorar as embalagens, o jeito que você mostra o seu cardápio, que a pessoa entende aquilo. Então, também se viu uma outra possibilidade de mercado. E eu acho que isso que é legal da tecnologia. É como é que eu posso usar ela para melhorar aquilo que eu tenho a oferecer. Será que é o telefone de disco e o telefone da Apple? É mais ou menos por aí. Não tem como, né? Daí para frente, né? Não tem mais o disco. Ou se acompanha de novo e tira vantagem daquilo que faz sentido para o teu negócio ou para você na vida pessoal, ou você vai ficando para trás. Cada vez mais para trás. E aí chega um momento que você não consegue mais sair. Porque você não está atualizado, né? Aquele caboclo lá falou que o IA vai acabar com a humanidade. Você acha isso? Não? Que a velocidade da máquina vai ser tão alta que o cérebro humano não vai conseguir acompanhar. Não, eu acho que... Tem algum perigo nisso? Acho não, né? Zero, né? Não. Eu acho que cada vez mais a gente vai fazer com que a máquina chegue em parâmetros que a gente não consegue. E, na verdade, eu acho que isso que é performar melhor, né? O que é performar melhor? É fazer alguma coisa que eu não consigo e fazer aquilo acontecer. Né? Quem vai fazer aquilo acontecer? Se é a máquina, não importa. Eu quero tentar... ter uma nova versão, um update de mim, né? Então, talvez a máquina consiga... A publicidade vai mudar nisso aí, não? Ou continua os canais normais para vender produto? Na verdade, não é a publicidade muda. Eu acho que o mundo muda, né? A cabeça muda, né? Então, e quem não mudar a cabeça, de novo, vai ficando para trás cada vez mais. Claro que tem pessoas que não são os early adopters, né? Aqueles que logo de cara já sacam aquilo e vão para aquilo e também tomam o risco daquilo. A gente tomou um monte de risco, ainda está tomando um monte de risco de começar nisso. É o início, né? É o início, ainda não é perfeito. É isso? Cada vez mais é perfeito. Se a gente for falar, 2 anos atrás, quando a gente começou, nossa, hoje tá muito melhor. Hoje tá perfeito. Lá não era perfeito. Perto daquilo. O que vai acontecer daqui a 6 meses? A gente vai falar assim, lembra daquela entrevista que a gente teve, daquele podcast? Naquela época não era perfeito. Hoje é perfeito. Telefone de ficha. A tecnologia é assim. A telefone tecnologia de ficha, né? Entendeu? Caíton, fala mais alguma coisa e vamos embora. Você deu uma aula aqui de inteligência artificial, atualizando o pessoal que está nos ouvindo. Eu acho que novidades, eu lembro que no último a Install nem tinha sido lançada. A Trio já existia, mas não nesse novo modelo. Então, acho que tem mais novidades por vir. Por exemplo? Não, a gente está sempre olhando o mercado para ver qual vai ser o próximo passo, o que a gente está fazendo dentro do nosso mercado para a tecnologia. Vocês estão ligados na atualidade da coisa. Para a tecnologia ajudar a gente a chegar em lugares que a gente não chega. Ainda. Ou que ainda a gente sabe como chegar do jeito tradicional, porém, do jeito não tradicional ou do jeito artificial, digamos assim, a gente vai ter uma série de vantagens. E que essas vantagens pode ser que faça sentido para algum cliente. Né? Então, a gente está muito aberto para isso. Eu acho que o nosso grande diferencial é esse. Uma outra coisa, que aí, de repente, num próximo podcast eu posso falar um pouco mais, eu também estou com um projeto de uma pessoa física
de começar a devolver para o mundo tudo aquilo que o mundo me deu, né? Então, acho que isso ainda não está tão maduro, mas vai ser uma outra... Mas o que seria isso? Basicamente, compartilhar conhecimento com quem precisa que seja compartilhado, né? Então, passar um pouco daquilo... das empresas que eu trabalhei, das empresas que eu abri, das empresas que eu fiz e não deram certo. Começar a compartilhar um pouco mais isso, assim, sabe? Porque a gente fica muito dentro da nossa área, da nossa profissão, e às vezes acho que isso não é suficiente. Então acho que você precisa espalhar isso são cenas dos próximos capítulos. Acho que sempre que eu venho aqui eu falo, eu conto, eu faço um spoiler, né? Conto o que vem pela frente. Eu, né, que sou mais velho. E a gente daqui um tempinho vai fazer de novo. E você vai contar uma outra história do que aconteceu. Você está no mercado, está vivo, está esperto, e a coisa vai. Caíto, foi bom ter você aqui. Atualizar as coisas. De ano em ano a gente se vê, vamos nessa? Claro, tô sempre aqui. Pessoal, Caíto Cirilo, trio, novidades, inteligência artificial, publicitário, um sujeito de bom nível e um sujeito que a gente aprende a amar. A tua família toda é muito amada. Obrigado, Lê. Obrigado, Fica com gente. Deus. Obrigado por você ter vindo. Um beijo, cara. um abraço abração, pra todo mundo. saúde. Obrigado. Muito obrigado. Mais um Nosso Podcast. Até a próxima.